Fala, moçitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje no nosso roteiro time vamos ter algumas outras curiosidades sobre a história da semana que falam sobre Lázaro. E sabe, algumas coisas interessantes são que quando Jesus falou que Lázaro estava dormindo, ele estava se referindo à morte. Só que os discípulos tinham pensado que ele tinha adormecido, então provavelmente devia estar em uma condição melhor. Então Jesus teve que falar de novo, incisivamente, para os seus discípulos entenderem. Mas olha só uma coisa interessante, que essa história, antes de Jesus ele ressuscitar a filha de Jairo, lá atrás, que eu já tinha falado antes, ele falou: não se preocupe, que a menina dorme. Ele falou que a menina estava dormindo. E a menina tinha morrido naquele mesmo dia. Então as pessoas de fora poderiam ter pensado que a menina de fato só estava dormindo mesmo. Tipo, sei lá, desmaiou, alguma coisa assim do tipo. Uma explicação deles lá. Mas Lázaro já estava morto há 4 dias. Então quando Jesus falou que estava dormindo, não tinha como as outras pessoas verem e falar assim, não, realmente aconteceu uma ressurreição ali. Que a gente sabe da situação. E outra coisa, eu penso aqui que quando já Jesus foi lá curar aquele Jairo, ele permitiu que 3 seus discípulos acompanhassem para dentro: Pedro, Tiago, João. E aí eles sabiam do que Jesus tinha falado. Aí eu fico matutando aqui na minha mente, será que eles lembraram daquilo ou na hora não veio a memória? Bom, eu acho que talvez não tenha vindo a memória na hora, mas algo interessante esse pensamento. E sabe, essa ressurreição de Lázaro foi o que faltava de fato para os líderes religiosos olharem para Jesus e falassem: ah lá, é isso que a gente falta. Era só o que faltava. Ele foi lá e ressuscitou o morto. Ele precisa matar ele. Então o pessoal que já estava com raiva, com mais raiva ainda quis eliminar Jesus ali na hora de fato. E sabe, Jesus, ele sentia bem quando ele estava com Marta, com Maria, na casa de Lázaro, porque ele podia falar abertamente com eles, não precisava usar nenhuma parábola, ele se sentia revigorado ali. Eles eram bons amigos. Quando Jesus passava ali para visitar, era como se fosse um segundo lar de Jesus. Ele poderia descansar, ele poderia conversar sem o intermédio de parábolas, porque eles eram seus amigos. E algo interessante também é que Lázaro, ele tinha ficado repentinamente doente. Ele do nada, sabe aquela doença, tipo assim, quando começa a esfriar o clima, às vezes alguém fica doente, então, do nada. Então, Lázaro do nada ficou doente. E aí Marta e Maria falaram: não, vou avisar para Jesus, porque Jesus é amigo de Lázaro, vai vir aqui resolver. Aí elas mandaram essa mensagem para Jesus, elas esperavam que Jesus viesse antes que Lázaro morresse. Na verdade, elas nem esperavam que Lázaro morresse. Não esperavam nem que Lázaro ia morrer. Elas achavam assim: não, Lázaro não vai morrer. Lázaro, tá doente, só vai curar. Só isso. Mas não, Lázaro morreu ainda, por isso que elas ficaram mais chateadas ainda. Primeiro, porque elas não esperavam que Lázaro ia morrer. Lázaro morreu do nada na hora pra elas ali. E ainda tinham chamado Jesus, e Jesus não tinha vindo. Então elas estavam numa situação muito difícil de luto. E sabe, eu quero ler aqui um trecho do livro O Libertador, que é a lição, que diz assim: Cristo não pensou apenas nas queridas pessoas de Betânia. Ele considerou o treinamento de seus discípulos. Eles deviam ser seus representantes para o mundo. Foi por amor a eles que permitiu que Lázaro morresse. Se ele tivesse curado a doença, o milagre, que é a evidência mais positiva do caráter divino de Cristo, não teria acontecido. Ou seja, se Jesus tivesse curado a doença, seria como se fosse mais um milagre. Mas quando Lázaro morreu, e Jesus foi lá e ressuscitou, que abalou a sociedade. E principalmente os corações dos discípulos. Eles viram uma ressurreição ali. E eles estavam assim. Era basicamente a grande comprovação. Por mais que eu já tivesse certeza, aquilo ali foi especial para eles. E ajudou a eles terem mais convicção naquilo que eles estavam fazendo.
Então, se você gostou do vídeo, dessas curiosidades, deixe seu like, se inscreva. E amanhã vamos ter alguns textos adicionais. É isso, pessoal. Falou!